Amigas e amigos, não é preciso ser nenhum Nostradamus para prever os passos dos métodos da Operação Lava Jato. Métodos que se disseminaram aí pelo país. Esse último indiciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é mais uma demonstração desses métodos, ou seja, são argumentos primários, primitivos, né, dessa gente subqualificada, desqualificada. Não é à toa que eles têm aí os seus discípulos que saem por aí falando cada abobrinha, cada bobagem. Aqui mesmo, é só dar uma olhadinha aí nos comentários aqui neste canal, no outro lado da notícia, para ver o nível dessa gente. É o mesmo nível desses delegados da Lava Jato, desses promotores. Evidentemente que eles publicamente tentam passar uma imagem que privadamente é bem diferente. E a gente é só parar um pouco, raciocinar, ligar um neurônio com o outro, não precisa mais do que 2 neurônios para se chegar à conclusão de que se trata de uma coisa absurda, primitiva, né? Um primitivismo, um primarismo, né, absurdo. A mesma coisa aí aconteceu com essa PEC 241, que foi aprovada em primeira instância, primeiro turno, primeira votação ontem. Ou seja, é claramente estão fechando torneiras do orçamento que iria para o povo para abrir o juroduto do outro lado. É só parar e pensar, não precisa mais do que 1 minuto de raciocínio para chegar a essa conclusão. Agora, tanto na questão da PEC quanto da Operação Lava Jato, dos seus métodos fascistas, isso só é possível com monopólio da mídia, né? Porque não é histórico isso. No próprio regime nazi-fascista, isso existiu na ditadura aqui militar de 64. Depois eles adotaram a censura, não porque havia divergências ideológicas entre eles, porque houve brigas, né, ali, então, assaltaram o poder. Na hora de dividir o butim, eles brigaram. O Estadão, por exemplo, né, foi o primeiro que rompeu com a ditadura, com o regime. Rompeu entre aspas, né, porque eles queriam, na verdade, que o regime seguisse de acordo com os seus interesses, né. Eles foram nomear ministros, a ditadura não aceitou, aí eles resolveram romper, né? Briga intestina. Isso quem conta é o Armando Falcão, que foi um homem de dentro do regime. No seu livro Tudo a Declarar, está bem explicado lá esse motivo do rompimento do Estadão. A Folha apoiou descaradamente, a Globo surgiu pelas mãos da ditadura, né? E vai para a editora Abril, sócia da Globo. Aliás, a Globo era para ser da editora Abril, não foi porque o Roberto Tivita era um clandestino, ele era estrangeiro, estava aqui, empresário de mídia, era proibido pela Constituição, pela legislação. Ele estava clandestino, tinha os seus testas de ferro, mas a Globo era para ser dele. Aí ele resolveu passar o negócio para o amigo Roberto Marinho. Assim é com essa gente. Agora nem precisa de censura, porque a mídia está blocada com a lógica do golpe, e resulta nesse tipo de gente aí desqualificada, essa turma da Operação Lava Jato, seus métodos, né, um absurdo, um primarismo, né, uma coisa abjeta, né. A defesa do Lula soltou uma nota longa ontem, que eu vou ler aqui, exatamente porque a mídia boicotou descaradamente, né, não consta da mídia os argumentos da defesa do Lula. É uma nota longa, mas vale a pena a gente refletir sobre ela. Diz assim: 4 peças compõem a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e de sua esposa, Dona Marisa Letícia, hoje protocoladas 10/10/2016, e que desmontam a tese propagada por membros da Operação Lava Jato de que há um conjunto gigantesco de provas, especialmente contra o ex-presidente, que embasariam e justificariam a denúncia apresentada em 14/9/2016. O que se evidencia é um processo sensacionalista espetaculoso que aniquila a garantia de presunção de inocência e no qual é nítida a violação ao contraditório e a ampla defesa, restando evidente o abuso do poder de persecução estatal. São estas as peças. 1. Exceção de incompetência do juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, aquela do Moro. Exceção de suspeição do juiz Sérgio Moro, o 2, né? O 3, exceção de suspeição dos procuradores da República Deltan Martinazzo Delagnol, Antônio Carlos Welter, Carlos Fernando dos Santos Lima, Januário Paludo, Isabel Cristina Groba Vieira, Orlando Martelo, Diogo Castor de Matos, Roberson Henrique Pozobon, Júlio Carlos Mota Norocha, Jerusa Burman Viécio, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Ataíde Ribeiro Costa e Laura Gonçalves Tessler. E a resposta à acusação.
Registra-se que a denúncia contra nossos clientes foi apresentada em inquérito que teve tramitação oculta desde a sua instauração, 22/7/2016, até 24/8/2016, quando nos foi permitido o acesso em virtude da reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, reclamação 24.975. O relatório policial foi elaborado em 26/8, 2 dias após esse acesso aos autos. Essa tramitação oculta de inquéritos contraria o ordenamento jurídico e a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, Resolução 579/2016, deixando patente o objetivo pré-estabelecido de incriminar Lula e Dona Marisa. Os vícios do processo permitem que se identifique, no caso Lula, a situação definida por estudos internacionais recentes como lawfare, ou seja, o uso das leis e dos procedimentos jurídicos como arma de guerra para perseguir e destruir o inimigo. Há muito, Lula foi definido como o inimigo número 1 a ser banido do cenário político brasileiro. Há um inegável aparelhamento da acusação. Lula e Dona Marisa, bem como demais membros de sua família, amigos e colaboradores, foram expostos a sucessivas violências aparentemente legitimadas por meio de procedimentos judiciais. Há uma evidente tentativa do Ministério Público Federal de reescrever a história do país e de Lula por meio de acusações vazias lançadas à mídia, dentre estas, sobretudo, a entrevista coletiva de 14/9/2016, que abordou fundamentalmente tema que sequer está sob a atribuição dos procuradores da República de Curitiba. Diante de investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal, inquérito 3.989, sob a condução do Procurador-Geral da República, as imputações estão baseadas em achismos e meras convicções. O desmonte das acusações. 1. As acusações são frívolas. Lula jamais comandou ou participou de um esquema delituoso de desvio de recursos públicos destinados a enriquecer ilicitamente, bem como visando a perpetuação criminosa no poder, a comprar apoio parlamentar e a financiar caras campanhas eleitorais. Não há qualquer prova indiciária que permita a afirmação deste quilate. O que vigora é apenas a descompromissada convicção dos subscritores da peça acusatória, que confessam formar um time, também integrado por quem deveria exercer em nome do Estado o controle de legalidade de todos os atos relativos às apurações. Falando aqui do Sérgio Moro, que diz que a Operação Lava Jato é um time. Lula jamais teve conhecimento de qualquer esquema de corrupção instalado na Petrobras. Sobre a questão, também nunca se manifestaram os órgãos de controle interno e externo, inclusive as empresas de auditoria, a CGU, o TCU, a Polícia Federal e o Ministério Público. Tanto assim que jamais produziram qualquer relatório ou acusação a respeito. Oportuno lembrar que desde 2006, o doleiro Alberto Youssef era monitorado pela 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, a do Sérgio Moro, e nunca foi tomada, ao que se saiba, qualquer providência quanto ao suposto esquema ilícito no âmbito da Petrobras, por ele regido, possivelmente por desconhecê-lo, a despeito de todos os instrumentos invasivos postos à sua disposição, dele, Sérgio Moro. Não cabia a Lula, enquanto presidente da República, nomear qualquer diretor ou gerente da Petrobras. Esses atos competiam ao Conselho de Administração da companhia, conforme dispõem seus estatutos. O ex-presidente não negociou ou distribuiu cargos no governo federal. Como ocorre em qualquer governo de coalizão, aconteciam indicações dos partidos da base, as quais eram discutidas nos escalões responsáveis pela articulação política e finalmente encaminhadas à Casa Civil apenas para eventuais providências relativas à nomeação, quando essa era de competência da Presidência da República e com a observância de todos os procedimentos e verificações previstos em lei. Lula não determinou atos para a manutenção de qualquer diretor da Petrobras, uma vez que essa situação deveria ser avaliada pelo Conselho de Administração da companhia nos termos do seu estatuto. Inexiste qualquer elemento concreto que possa revelar a existência de um caixa geral de propinas no Partido dos Trabalhadores para um projeto de perpetuação criminosa no poder e muito menos ciência, participação ou benefício pessoal de Lula. Lula não é próximo de qualquer empresa, seu governo realizou 84 missões empresariais exteriores e nunca privilegiou qualquer empresa ou setor.
Lula e Dona Marisa não são proprietários do apartamento no condomínio Solares, no Guarujá. Ele esteve uma única vez no imóvel para avaliar se havia interesse na sua aquisição, mas decidiu não comprá-lo. O casal jamais permaneceu sequer um dia ou uma noite no referido imóvel e muito menos solicitou qualquer personalização na unidade. Lula não participou de qualquer contratação da empresa Graneiro relativa ao acondicionamento do acervo presidencial e não de bens privados do ex-presidente, como expôs equivocadamente a denúncia, certo que nem mesmo a denúncia logrou apontar uma só conduta por ele praticada em relação a esse tema. Logo, ele não pode ser responsabilizado criminalmente ao fundamento de que seria o proprietário dos bens, pois isso configura responsabilidade penal objetiva estranha ao direito penal. 2. Nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Tentativa de superação pelo juízo da clara ausência dos requisitos previstos no artigo 41 do Código Penal. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, é o que diz o Código de Processamento Penal. Invasão do magistrado na seara acusatória. Inclusão de esclarecimentos adicionais em relação à denúncia que, a toda evidência, não cabem ao magistrado. Cogitações despropositadas e emissões de juízo de valor com evidente caráter definitivo pelo juízo. Esse item ele fala tudo do Sérgio Moro, né, que faz acusação, vai para a mídia nas suas palestras fazendo juízo de valor, né, ou seja, de magistrado ele não tem nada, ele deveria julgar e não fazer acusações. 3. Inépcia evidente da denúncia. Embora com dimensão amazônica, a peça é lacônica, genérica e superficial e tentou formular verdadeira tese de ciência política, estranha a análise judicial, muito menos no âmbito de uma peça acusatória. Inexistência de individualização das condutas dos defendentes, ausência de exposição dos fatos tidos por criminosos e de todas as suas circunstâncias, como determina o artigo 41 do Código Penal. Divergências de fatos e de imputações no bojo da própria denúncia, confusão inequívoca de fatos e conceitos, acusações baseadas exclusivamente na convicção ilusionista e fundamentalista, afirmação de ampla corrupção no Congresso Nacional sem identificação dos envolvidos, das condutas específicas praticadas e de elementos concretos sobre qualquer conhecimento ou participação de Lula. Exposição que não mantém coerência lógica com as imputações formalizadas. 4. Ausência de justa causa. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que a liquidez ou incontestabilidade dos fatos constitui requisito indispensável ao exame da ocorrência ou não de justa causa para efeito de legítima instauração da persecutio criminis. Está falando aqui de uma decisão do ministro Celso de Mello. Acusações especulativas sem materialidade. Utilização de delações premiadas que não possuem valor probatório, sendo apenas meio de obtenção de provas. Fazendo aqui uma citação do ministro Dias Toffoli. Inobservância dos requisitos e pressupostos para a delação premiada, notadamente no tocante à voluntariedade, efetividade e sigilo. Lei número 12.850, 13, artigo 4 e 7. Ex-senador da República contou à revista Piauí, está falando aqui do Delcídio Amaral, a revista Piauí de julho de 2016, ter feito acordo de delação premiada após ter sido trancado em um quarto cela sem luz e que enchia de fumaça de um gerador. Relatos de coação presentes em obra, Lava Jato, cujo lançamento teve a participação do magistrado da 13ª Vara Criminal de Curitiba, o Sérgio Moro, fazendo acusações ao invés de julgar. Uso de delação premiada que sequer foi homologada pelo STF, o caso Pedro Correia. Uso ainda de delação premiada anulada pelo juízo após reconhecer que o colaborador mentiu, o caso do Fernando Moura. Ausência de suporte probatório mínimo em relação aos depoimentos colhidos nos processos de delação premiada. Vazamento à imprensa das delações premiadas, inclusive em revistas que anteciparam a circulação especificamente para essa finalidade, o caso da revista Veja, né, que é plantada lá dentro da Operação Lava Jato. Tem uma redação deles lá. Ausência de validade reconhecida pelo Procurador-Geral da República para a suposta delação de Léo Pinheiro após vazamento. Impossibilidade de tratamento distinto para as demais delações premiadas. Ou seja, eles
usam só a que interessa. O que interessa eles jogam para debaixo do tapete. Sérgio Moro é mestre em fazer isso. 5. Necessário sobrestamento da ação penal. Questão prejudicial homogênea. Premissa das condutas imputadas diz respeito, segundo se depreende da denúncia, da existência de organização criminosa. Fatos em apuração no Superior Tribunal Federal, inquérito 3.989. Necessidade de aguardo do desfecho dessa apuração, Código Penal, artigo 93, para análise do mérito da ação penal. 6. Ausência de qualquer elemento concreto que evidencie a participação de Lula e Dona Marisa em crime de corrupção passiva qualificada. Inexistência de indicação de qualquer ato de ofício inerente ao cargo de presidente da República que Lula tenha deixado de praticar. A acusação de corrupção passiva deve descrever a relação entre a vantagem econômica recebida ou aceita e a prática ou omissão de fato inerente à função pública do agente, sob pena de trancamento da ação penal por falta de justa causa. Falando aqui de uma decisão do ministro do STF, Ilmar Galvão. Para o Ministério Público Federal, política parece ser delito. Políticos são delinquentes e partido político não é uma universitas idearum, união por ideias, mas reprovável societas celeres, bando de criminosos. Tentativa de imputação por osmose, ser amigo ou aliado político de pessoas condenadas, implica, na visão ministerial, elementos da prática do crime de corrupção. 7. Inexistência de condutas do ex-presidente e de Dona Marisa que possam configurar lavagem de dinheiro. Atipicidade. Eles não são proprietários de apartamento triplex no Guarujá e, por conseguinte, de qualquer benfeitoria realizada no imóvel. Proprietário de bem imóvel, segundo a lei brasileira, é aquele que consta no registro do cartório de registro imobiliário, Constituição, artigo 1245. Condomínios Solares foi construído pela OAS após acordo firmado com a Bancop, com aval do Ministério Público e homologação judicial, e a unidade 164A do edifício Návia permanece sob a propriedade desta empresa até a presente data. Registro gera presunção legal de propriedade, a qual somente pode ser superada pela declaração judicial da sua invalidade. Aí cita aqui a legislação, o que não existe no caso. O casal jamais teve sequer a posse do imóvel e a denúncia não indicou qualquer circunstância relativa ao jus possessiones. Denúncia não imputou qualquer conduta a Lula em relação ao armazenamento de bens na empresa Graneiro. Tentativa de utilização de responsabilidade penal objetiva. Bens armazenados não são bens pessoais pertencentes a Lula, mas sim parte de um acervo presidencial disciplinado pela Lei nº 8.394/91, que os define como sendo de interesse público, integrantes do patrimônio cultural brasileiro e que, nesta condição, deve contar com a colaboração da comunidade para sua conservação. Constituição Federal, artigo 216, parágrafo 1º. Ausência de demonstração de que qualquer valor eventualmente desviado dos 3 contratos indicados na denúncia tenham servido para a aquisição do apartamento triplex, para a realização de melhorias no imóvel ou ainda para o pagamento do armazenamento do acervo presidencial. Inexistência ainda de qualquer fato indicador de dolo específico. Impossibilidade de se cogitar do crime de organização criminosa como antecedente para a lavagem de dinheiro, seja porque não demonstrada a sua ocorrência, seja porque na feição apresentada o delito somente foi tipificado na legislação brasileira em 2013. 8. Inexistência de elementos concretos seguros que permitam acolhimento do pedido de arbitramento de dano mínimo. Código Penal, artigo 387. Ausência de qualquer prova concreta de que os valores desviados da Petrobras equivalem a pelo menos 3% do valor dos contratos firmados com a companhia. Divergência entre os delatores. Impossibilidade de aplicação do Instituto em relação a fatos anteriores ao advento da Lei número 11.719, 2008, informativo do STF, desproporcionalidade entre o pedido de reparação de dano mínimo e os valores atribuídos aos defendentes, sem qualquer base concreta pela denúncia. Provas a serem produzidas, requerimento na resposta à acusação.
Seja determinado ao Ministério Público Federal que anexe aos autos. 1. Cópia de todas as propostas de delação premiadas e eventuais alterações ou modificações apresentadas pelos senhores Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto, Delcídio do Amaral Gomes, Fernando Antônio Falcão Soares, Pedro Barusco Filho, Milton Pascovitch, Ricardo Ribeiro Pessoa, Valmir Pinheiro, Fernando Antônio Guimarães Orneox de Moura, Augusto Ribeiro Mendonça, Eduardo Hermelino Leite, Mário Frederico de Mendonça Góes, Antônio Pedro Campelo de Souza Dias, Flávio Gomes Machado Filho, Otávio Marques de Azevedo, Paulo Roberto Dalmaso, Rogério Nora, Nestor Cunhã Cerveró, Paulo Roberto da Costa e Daltan dos Santos Avancini. Aquela história que o Sérgio Moro escondeu aí o que não interessava para ele. Varreu para debaixo do tapete, deixou só o que ele podia fazer, a politicagem dele. 2. A íntegra dos termos de colaboração firmados com os citados delatores e ainda eventuais depoimentos complementares, todos. 3. Todos os áudios e vídeos relativos às delações premiadas celebradas com os citados colaboradores, inclusive de eventuais depoimentos complementares. O Moro escondeu, né, boa parte de tudo isso aqui. 4. Que traga aos autos o laudo da perícia criminal federal, número tal, cito o número longo aqui, que foi referido no item 171 da denúncia, mas não foi anexado à peça. Ou seja, citam, mas não mostram. Típico aí do fascismo. 5. Que traga aos autos o acordo de delação premiada firmado com Sérgio Machado e todos os seus anexos, depoimentos, vídeos, uma vez que o material foi mencionado no item 34 da denúncia, mas não instruiu a peça. O Sérgio Machado soltou o diabo na procissão e o Sérgio Moro tratou de escondê-lo rapidinho. E a mídia também. E 6. Sejam anexados aos autos os termos de colaboração premiada com todos os anexos e declarações firmados com os seguintes colaboradores que foram referidos na denúncia, mas não instruíram aquele petitório. Pedro da Silva Correia de Oliveira Neto, Fernando Antônio Falcão Soares, Milton Pascovitch, Ricardo Ribeiro Pessoa, Valmir Pinheiro, Fernando Antônio Guimarães Horneox de Moura, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Eduardo Hermelino Leite, Mário Frederico de Mendonça Góes, Flávio Gomes Machado Filho, Otávio Marques de Azevedo, Paulo Roberto Dalmaso, Rogério Nora de Sá, Júlio Gerim de Almeida Camargo, Antônio Pedro Campelo de Souza Dias e Dalton dos Santos Avancini. Seja determinada a Petrobras que encaminhe cópias de todas as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, inclusive eventuais anexos no período compreendido entre 1º de 2003 e 16 de 1 de 2016. Cópia de todas as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Licitação da Companhia no mesmo período e ainda de pareceres e manifestações emitidos pelo órgão neste período. Cópia integral dos processos administrativos relativos aos 3 contratos indicados na denúncia. O histórico funcional completo, incluindo, mas não se limitando, a informações sobre a data de admissão e forma de admissão, todos os cargos ocupados e órgãos envolvidos na designação de cada cargo exercido na companhia pelas seguintes pessoas: Delcídio do Amaral Gomes, Nestor Cunhã Cerveró, Paulo Roberto da Costa e Pedro Barusco. Todos os elementos relativos aos pagamentos realizados pela companhia ao Grupo OAS em relação aos 3 contratos indicados na denúncia, incluindo, mas não se limitando, aos respectivos comprovantes de pagamento com a indicação das datas, locais e meios usados para a realização de tais pagamentos. Cópia de eventuais auditorias financeiras e jurídicas relativas aos 3 contratos indicados na denúncia. Seja determinada a Bancop que encaminhe aos autos. Relação de todos os empreendimentos que foram transferidos ao Grupo OAS. Informação de outros empreendimentos que foram transferidos às empresas do ramo da construção civil diversas da OAS. Histórico de transferência desses empreendimentos, incluindo, mas não se limitando, à participação do Ministério Público e eventuais homologações judiciais e ainda a análise por outros órgãos de controle. O histórico da cota-parte da Marisa Letícia no empreendimento Mar Cantábrico. Seja determinado ao condomínio Solares que encaminhe cópia de todos os registros de entrada e saída de Lula e Marisa Letícia no edifício Návia até a presente data, seja por meio de imagens, seja por meio de anotações. Cópia das petições iniciais e relatórios sobre o status atual das ações de cobrança de condomínio relativas às unidades de propriedade da OAS.
Relação de todos os moradores e prestadores de serviços registrados no período compreendido entre 2009 até a presente data. Seja determinado a graneiro que encaminhe cópia de todas as correspondências, minutas e contratos firmados em relação ao acondicionamento do acervo presidencial relativo a Lula. Seja determinado a Fast Shop S.A. que encaminhe cópia de notas fiscais relativas a todas as compras realizadas pelo Grupo OAS no estabelecimento no período compreendido entre 1 de 2003 e 16 de 1 de 2016. Seja determinado a Kit Cozinhas e Decorações Limitadas que encaminhe cópia de notas fiscais relativas a todas as compras realizadas pelo Grupo AS no estabelecimento no período compreendido entre 1º de 1 de 2003 a 16 de 1 de 2016. Seja determinada a Talento Construtora que informe se houve algum contrato feito com a empresa por Lula e Marisa Letícia e, em caso positivo, encaminha esses autos cópia de eventual correspondência a esse objeto. Seja determinado a OAS que informe-se contratou palestras de outros ex-presidentes da República do Brasil e, caso seja positiva a resposta, indique os eventos e valores envolvidos. Se fez doações a outros ex-presidentes da República do Brasil ou a entidade a eles relacionadas e, caso seja positiva a resposta, indique as datas e valores envolvidos. Seja determinada a Presidência da República que encaminhe para esses autos informações relativas às 84 missões empresariais realizadas por Lula no cargo de presidente da República entre os anos 2003 e 2010, incluindo os destinos e os participantes. Seja determinado ao Congresso Nacional que informe o status de todos os projetos de lei apresentados pela Presidência da República entre os anos de 2003 a 2010, constatando, dentre outras coisas, as emendas apresentadas e eventual quórum de aprovação. Encaminhe a estes autos cópia integral do relatório final e de todos os documentos relativos à CPMI do mensalão. Seja determinado ao TCU que encaminhe cópia de todos os procedimentos relativos às contas e auditorias da Petrobras relativos ao período compreendido de 1º de 1 de 2003 a 16 de 1 de 2016, com eventuais pareceres dos auditores e decisões proferidas nesses argumentos. Seja determinado ao TCU, a CGU, que encaminhe cópia de todos os procedimentos relativos às contas e auditorias da Petrobras relativos ao período compreendido entre 1º de 1 de 2003 a 16 de 1 de 2016, com eventuais pareceres dos auditores e decisões proferidas nesses procedimentos. Seja determinado à empresa Planter Trust que informe a relação contratual mantida com a empresa OAS em relação ao condomínios solares, incluindo, mas não se limitando, aos recursos disponibilizados para a construção do empreendimento, as garantias envolvidas e ainda o status da operação. Encaminhe aos autos cópias dos documentos correspondentes. Seja determinado à empresa Ernst Young que informe se, durante a realização de auditoria na Petrobras, identificou algum ato de corrupção ou qualquer ato ilícito com a efetiva participação de Lula e, na hipótese de resposta positiva, para que encaminhem a estes autos o eventual trabalho correspondente, bem como todo o material de apoio. Seja determinado à empresa KPMG que informe se, durante a realização de auditoria na Petrobras, identificou algum ato de corrupção ou qualquer ato ilícito com a efetiva participação de Lula e, na hipótese de resposta positiva, para que encaminhe a estes autos o eventual trabalho correspondente, bem como todo o material de apoio. Seja determinada a empresa PricewaterhouseCoopers que informe se, durante a realização de auditoria na Petrobras, identificou algum ato de corrupção ou qualquer ato ilícito com a efetiva participação de Lula e, na hipótese de resposta positiva, para que encaminhe a esses autos o eventual trabalho correspondente, bem como todo o material de apoio. Seja determinada a realização de provas pericial multidisciplinar a fim de identificar se houve desvio de recursos da Petrobras em favor de seus agentes em relação aos 3 contratos indicados na denúncia. Quem seriam os beneficiários dos recursos desviados? E se houve algum tipo de repasse desses eventuais recursos desviados em favor de Lula e Marisa Letícia. Seja determinada a realização de prova pericial econômico-financeira a fim de apurar se a OAS utilizou diretamente de recursos eventualmente ilícitos oriundos dos 3 contratos firmados com a Petrobras indicados na denúncia na construção de eventuais benfeitorias realizadas no empreendimento Condomínios Solares ou ainda para pagamento de empresas graneiro
pagamento da empresa Graneiro para armazenamento do acervo presidencial. Os prejuízos eventualmente causados à União em virtude dos eventuais desvios verificados em relação a esses 3 contratos indicados na denúncia. Seja determinada a realização de perícia no documento proposta de adesão sujeita à aprovação firmada entre Marisa e Letícia e a Bancop a fim de apurar eventual alteração no tocante à indicação da unidade mencionada, especificar o momento em que foi realizada esta eventual alteração e a autoria desta eventual alteração. Seja determinada a realização de prova pericial no condomínio Solares a fim de apurar a data em que o empreendimento foi finalizado, a situação das unidades do empreendimento, inclusive no que tange ao registro do cartório de registro de imóveis, as alterações eventualmente realizadas na unidade 164A após a finalização do condomínio Solares, o valor da unidade 164A e das alterações eventualmente realizadas no local. Eventual posse da unidade 164A por Lula e Marisa Letícia. Seja determinada a realização de prova pericial no material compreendido no contrato de armazenagem indicado na denúncia a fim de apurar se são bens pessoais pertencentes a Lula, como afirma a denúncia, ou diz respeito à parte do acervo presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na forma definida pela Lei 8.394/91. Os documentos estão disponíveis em www.abendaverdade.com.br. Assina os advogados Cristiano Zanin Martins, Roberto Teixeira e Valesca Teixeira Zanin Martins. Ou seja, o que eles estão propondo aqui nesse final é fantástico, genial, né, que seria a apuração simples de se fazer, né, uma investigação, né, coisa que a Lava Jato, a turma da Lava Jato, aqueles delegados, aqueles promotores, aquela turma de ridículos, medíocres, seguidos aí por esses bocas sujas, vira-latas, né, simplesmente ignoram, né, porque se seguisse isso aqui que eles indicaram aqui no final, essa parte final eu achei genial, fantástica, certamente estaria resolvido o problema e o Lula e a dona Marisa estariam totalmente, absolutamente absolvidos. É isso, muito obrigado pela atenção e peço novamente para que você curta, compartilhe e se inscreva neste canal. Um abraço e até a próxima.